Para a nossa próxima palestra, eu convido a doutora Maria Helena Souza de Abreu, que ministrará a palestra Pecuária Orgânica. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer ao Jean pela apresentação e também à professora Ângela e à professora Elaine pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse evento. E a gente vai começar a tratar desse tema, né, que é pecuária orgânica. Não sei se todos conhecem já tem alguma informação sobre esse tema, mas a gente vai tratar sobre ele nessa palestra. Só um minuto. Agora. Já está. Sim, obrigada. Então, a gente vai começar com essa palestra, né, sobre pecuária orgânica, que é o tema que eu vou tratar hoje, não só sobre pecuária orgânica, mas vamos dizer que é o principal. Então, aqui o conteúdo na minha palestra, vamos fazer uma pequena introdução, vamos falar primeiro do que é a pecuária sustentável. É muito importante definir isso, porque hoje em dia as pessoas já falam que tudo é sustentável, né? Mas tem que ter alguns princípios a seguir para realmente ser sustentável. E uma das formas de fazer uma pecuária sustentável é através da pecuária orgânica. Vamos falar sobre os princípios da agroecologia, sobre a produção animal, que são os princípios que seguem a pecuária orgânica, do período de transição, que é muito importante, porque é bastante rígido, né? Tem normas, então tem um período de transição que a gente tem que alcançar algumas metas. E depois eu vou introduzir um tema que eu não sei se todos muito conhecem, que é a pecuária regenerativa, que é uma outra forma também de praticar uma pecuária sustentável. Depois vou mencionar umas experiências que a gente tem no Peru com isso e concluir. Bom, em relação à introdução, sabemos que a pecuária, apesar de ser uma atividade muito importante para o desenvolvimento rural, ela está muito ligada, nos últimos anos, sendo questionada em relação aos aspectos ambientais negativos que pode ocasionar. E também, muitas vezes, a pecuária no nosso país, na América Latina, né, está sendo praticada em áreas que são impróprias para a pecuária, principalmente na região Amazônia. E isso faz com que exista muitas áreas de pastura degradadas, né, abandonadas, e um fracasso econômico por causa que os solos realmente ficam improdutivos por um mau manejo. Bom, com o fim de reverter essa situação, começar passo a passo a reverter essa situação, temos algumas alternativas de sistemas de produção animal mais sustentáveis, e dentro delas tem alguns modelos que seria, primeiro, a pecuária orgânica ou pecuária ecológica, que, ao final, almeja uma certificação, e a pecuária regenerativa, que vamos comentar aqui. E dentro desses dois sistemas, o sistema silvopastoril, que são o agro-silvopastoril, que aqui no Brasil se chama integração lavoura, pecuária, floresta, mas acho que nos outros países da América Latina a gente usa mais a denominação de sistemas agro-silvopastoris. Eles fazem parte da pecuária orgânica e da pecuária regenerativa. Então, vamos também falar um pouco sobre eles. Bom, primeiro eu queria definir, né, segundo a FAO, né, que numa entrevista com o diretor da Divisão de Produção e Sanidade Animal, ele da FAO comentou que definiu o que seria uma pecuária sustentável numa entrevista em 2023, e segundo ele, produção pecuária sustentável engloba práticas destinadas a satisfazer as necessidades nutricionais dos animais, mas minimizando, ao mesmo tempo, as repercussões ambientais negativas. E, segundo ele mesmo, dentro da pecuária sustentável, também se precisa alcançar algumas metas, como fomentar a disponibilidade, né, de alimento a longo prazo, proteger os recursos naturais, melhorar a resiliência econômica, contribuir para um futuro mais sustentável, reduzir os custos de produção, também é muito importante, competir no mercado com os produtos. Também é importante realizar um manejo eficaz dos resíduos, né, da produção animal, também para evitar, né, a produção de gases de efeito estufa.
através da compostagem, né, e o bocache e outros métodos, incorporar árvores em sistemas de produção animal, né, que são os sistemas silvopastoris e agrosilvopastoris, com várias finalidades, que ontem eles estavam falando, né, os palestrantes, que fala-se muito no mercado de carbono, mas tem tantas outras vantagens que também tem dentro do sistema silvopastoril, que a gente tem que continuar fazendo pesquisa, publicar e enfatizar, né, que seria o aumento da biodiversidade, fora a melhora da captação de carbono, né? Bom, numa palestra ano passado, no Congresso Internacional do Sistema Silvopastoris, que algumas dos presentes estavam, eu conheci também lá, né, pude compartilhar, eu gostei muito do conceito que um palestrante mencionou, que é que uma pecuária sustentável deve ter esses três objetivos, né, fomentar a diversidade, a perenidade e a circularidade, né? Bom, dentro da diversidade, podemos comentar que tem muito a ver com dizer não ao monocultivo. Quanto mais diversidade dentro dos cultivos agrícolas, assim como também das espécies animais que temos dentro do nosso sistema de produção, mais resiliente vai ser, mais estável vai ser esse sistema e também vai poder prover ao sistema como um todo muitos serviços ecossistêmicos, não? E isso acaba reduzindo, sabemos, né, o aparecimento de pragas, o controle de enfermidades dentro do sistema. Outro ponto importante também é a perenidade. O que significa isso? Dar preferência aos cultivos perenes, né? Manter o solo sempre coberto. Né? A gente já conhece muito bem que a situação das pastagens degradadas, que está bastante presente tanto no Brasil quanto no Peru, tem muito a ver com o manejo equivocado, errado das pastagens, né? Gerando áreas de solos encobertos, né? que ocasiona erosão, né? E problemas de produção de pastos também. Então, é muito importante manter a cobertura do solo durante todo o ano e também proporcionar com isso a manutenção do carbono dentro do solo, né? Que é bastante importante também, o sequestro e retenção de nutrientes dentro do solo durante mais tempo. E isso é bastante presente num sistema diverso, onde que a gente inclui o componente arbóreo dentro do sistema de produção pecuária e faz rotação com cultivos, como se faz aqui com a experiência da integração agricultura, produção animal e floresta, né? E, por último, a circularidade, que é integrar, por exemplo, leguminosas, né, dentro do sistema de produção animal, para promover reciclagem do nutriente, fixação de nutriente atmosférico, né, através das leguminosas, e também, com a presença da árvore, há essa bombeio de nutrientes, né, presente, né, através das folhagens, né, das ramas que caem no solo, e a descomposição, meteorização e todo o processo, e faz com que as pastagens tenham acesso a nutrientes através desse bombeio de nutrientes, através da profundidade das raízes, que em outro sistema de monocultivo não ocorreria. Bom, então, a gente fez uma definição geral do que é a pecuária sustentável, né, com alguns pontos que a FAO ha mencionado. Falamos desses três conceitos que me parecem bastante interessantes. E agora vamos falar do que é a pecuária orgânica, né? Bom, aqui algumas definições de alguns autores que me pareceram interessantes, que a pecuária orgânica precisa ser um sistema integrado. Não tem como a pecuária orgânica não ser um sistema integrado. Então, tem que compartilhar um terreno com a agricultura ou com a produção florestal.
né? Isso, e baseado em princípios que vamos ver daqui a pouco, que são muito importantes, né, de seguirem, porque só a partir desses princípios que vamos cumprir com a norma, né, da pecuária orgânica. E a finalidade dessa integração é justamente estabelecer e criar essa interdependência, né, interação entre os componentes do sistema, já que é um sistema integrado, vai ter uma interação entre o solo, planta, planta animal, animal, solo, e também, dentro da planta, tanto pastagem quanto o componente, no caso, arbóreo, né? E a ideia também da pecuária orgânica é criar sistemas sustentáveis e o uso de recursos locais, ser autossustentável. Também é uma ideia muito importante dentro da pecuária orgânica. Então, agora vamos falar dos princípios da agroecologia para a produção animal, que são a partir desses princípios que se pode praticar realmente a pecuária orgânica. Esses princípios foram, vamos dizer, desenvolvidos, né, com um grupo, claro, mas está dentro do livro do Miguel Thierry, que eu acho que muita gente já conhece, que é As Bases da Agroecologia, é um clássico, né? E aí ele fez os princípios gerais da agroecologia e também, dentro do livro, você encontra os princípios específicos relacionados à produção animal. Então, dentro desses princípios, o primeiro, né, como eu comentei, é a integração entre sistemas, que pode ser sistema agropastoril, né, só agricultura e criação animal, ou sistema criação animal com a parte florestal, sistema silvopastoril, ou incluir os três. Outro ponto importante que tem que se praticar dentro da pecuária orgânica é a otimização da reciclagem de nutrientes através do uso do esterco animal, da biomassa vegetal, o aproveitamento completo, né, através do compost, bocache, né, sempre processando esse esterco de preferência. Também a parte de biomassa vegetal seria através do bombeio de nutrientes com outros componentes do sistema. O terceiro, independência de insumos externos, isso é também muito importante, porque, como falei, a propriedade deve se tornar cada vez mais, esse é o objetivo, autossustentável, e, para isso, se deve tentar produzir dentro da própria propriedade os seus insumos e concentrados, né, todos de forma orgânica naturais. Os concentrados, por exemplo, seria através de, por exemplo, bancos forrageiros com arbustivas, né, porque principalmente bancos proteicos, né, poderia ser uma opção, né, bastante interessante. O quarto ponto dos princípios seria o fortalecimento dos benefícios diretos e indiretos da integração, incluindo aí a apicultura e a polinização, que é também muito importante. O quinto é trabalhar com a parte de etologia, né, conhecendo bem o comportamento natural das espécies que estão sendo criadas, e, a partir daí, ser coerente com esses princípios da etologia de cada espécie, e, a partir daí, os espaços, né, tanto dentro do pasto quanto dentro do estábulo, todo o manejo tem que ser baseado nesses princípios. Bom, em relação à sanidade animal, dentro da pecuária orgânica, se baseia muito na prevenção, né? O animal bem nutrido, o animal não estressado, né? Vamos dizer, respeitando o bem-estar dele através desse conhecimento do seu comportamento natural, através de uma boa nutrição, uma boa rotação de pastagens, né? Que isso a gente sabe que quebra o ciclo dos ectoparásitos, todo. Primeiro, baseado na prevenção, com todos os princípios que comentamos, inclusive anteriormente, sempre começando com o solo. Eu falo com meus alunos, né, que são da zootecnia, que a primeira coisa que a gente tem que manejar bem é o solo. Se não maneja bem o solo de uma forma orgânica e ecológica, nada mais na fazenda é orgânico ou ecológico. Então, primeiro, manejar bem o solo de uma forma correta, com todas as técnicas que existem, que eu não posso falar aqui, que são várias, mas que
estão dentro da norma que permite, né? O 7º é autossuficiente alimentar, né, do rebanho a nível de unidade produtiva, produzindo, como eu falei, as próprias forragens, concentrados, né, produzidos sempre de forma ecológica. Se não pode produzir na sua própria propriedade, porque não tem espaço suficiente, tentar comprar de outras pessoas que também produzem de forma ecológica. Sempre há exceções, né, que a certificadora pode dar, mas sempre procurar ser de autoprodução, para assegurar que está cumprindo com a norma de forma correta. Produzir alimentos de maior valor biológico, né, pensando já na saúde humana, né, no que a gente está colocando dentro do mercado. E, por último, que eu acho muito importante, que é a eleição de espécies que sejam realmente compatíveis com a situação, né, edafoclimática, socioeconômica da unidade produtiva. Porque aí está meio caminho andado para a gente ter um animal sano. Né? Se a gente tem um animal adaptado e bem rústico, né, vamos dizer, tentar conciliar, né, a produção com a rusticidade e chegar aí no meio termo que seja interessante. Então, esses seriam os princípios que se deve basar. Para uma pecuária ser orgânica, deve cumprir com esses princípios e depois cumprir com a norma. Mas não é fácil, né? Acho que todo mundo sabe que você obter um certificado de produção orgânica, principalmente na produção animal, não é fácil, porque há limitação em questão, às vezes, de área, ou há limitação em relação à sanidade animal, né? Não encontra terapias naturais, por exemplo, como homeopatia, acupuntura, flores de Bach, oligolimentos, entre outros, que possam curar, às vezes, algumas enfermidades. Claro que, nesse ponto, eu sempre falo, a norma é mais flexível para a produção animal, porque a gente quer que o animal sobreviva, né? Então, a gente tem casos que você não encontra uma terapia que possa, né, curar. Então, ele dá essa flexibilidade, que pelo menos 3 vezes por ano, você possa dar antibiótico, sempre quando esse produto vai ter um tempo o período de carência, mas a palavra é 2 vezes mais. Tá. 2 vezes mais do que o período de carência, vamos dizer, do medicamento que está no receitário, né, na bula. Perdão, é porque faz tempo que eu não falo algumas palavras, então, em português, aí eu fico em dúvida. Bom, agora, obrigada pela sua ajuda. A transição para a pecuária orgânica, né? Então, é muito importante, porque tem até um selo de transição. Pelo menos lá no Peru, tem alguns produtores orgânicos de produção animal, né, agropecuária, pecuaristas, que vendem, às vezes ficam anos e anos só na transição, não conseguem a certificação definitiva, mas eles conseguem já um valor agregado com o período de transição, porque significa que ele já não está mais usando nenhum produto proibido na norma. Então, bom, em relação à transição, eu não vou falar aqui tudo sobre a transição, porque é todo um processo. A gente produziu um guia, eu com uma médica veterinária lá do Rio Grande do Sul, a Ângela Skosteg, não sei se vocês já escutaram falar, na época da pandemia, ela organizou um curso online de pecuária orgânica, me convidou para fazer parte na parte do sistema silvopastoriz, convidou outro para falar de voazan, convidou outro para falar de ganaderia regenerativa, né? Convidou várias pessoas para fazer parte do curso, e depois a gente publicou esse guia rápido de transição ecológica, bem prático, como guiando o produtor, passo a passo, nesses critérios, situação da propriedade, escolha e aquisição dos animais, cercado, pastagem, instalação, nutrição, sanidade, também desenvolver uma farmácia viva, né? Então, aí tem umas indicações, vamos dizer, bem gerais, mas que já dá uma ideia para o produtor como pode, pouco a pouco, fazer esse caminho da transição. Bom, lá no Peru tem uma norma de certificação orgânica, como tem aqui, claro, no Brasil. A do Peru é bastante parecida com a da União Europeia,
porque há uma diferença, né, entre lá a União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá. A da União Europeia é um pouquinho mais rígida do que a dos Estados Unidos, a dos Estados Unidos é um pouco mais flexível. Então, a gente já tem essa norma e tem já um selo oficial, né? O primeiro, o verdinho, orgânico Peru, é quando você já tem uma certificação definitiva, já passou por um período de transição e já cumpriu com a norma e conseguiu. E tem, esse é por organismos de terceira parte. Não sei se aqui fala assim também, organismos de terceira parte. Quando você contrata uma certificadora, paga uma certificadora, que é o problema que muitas vezes é muito caro, né? Um pouco parecido com o que falou, não me lembro o nome dela, mas que foi bem interessante, que está na certificadora. A Daniele falou sobre a certificação. Então, é caro também a certificação. No Peru, as pessoas têm bastante dificuldade de poder pagar. Só que agora já tem o sistema participativo de garantia, que foi desenvolvido no Brasil, até por um amigo meu, um colega da gente de Viçosa, o Laércio Meirelles, que ele que difunde o SPG por todas as partes, foi criado no Brasil, foi, assim, vamos dizer, desenvolvido aqui, e que ele já viajou em vários países da América Latina, então já estabeleceu o sistema participativo de garantia em outros países também. E o sistema participativo de garantia é uma outra forma de fazer esse controle e verificação se está cumprindo a norma, mas através de um grupo de produtores, às vezes com a presença de consumidores, claro que sempre fiscalizado aqui pelo MAPA, né? No Brasil, no Peru é pelo Senasa. Aqui eu acho que é o MAPA que faz a fiscalização, né? E o MAPA está presente tudo, mas como são produtores, visitando produtores e se fiscalizando, fica um processo mais barato. Bom, não tem muitos dados sobre a produção orgânica na América Latina. Quer dizer, tem dados, eu consegui esse informe, né, que é um relatório da Comissão Interamericana de Agricultura Orgânica de 2022 e 2023. Eu acho que esse é o último informe que foi publicado. Infelizmente, eles falam da pecuária de uma forma muito geral dentro da agricultura. Eles não falam agricultura e pecuária orgânica. Eles falam agricultura orgânica e dentro da pecuária. Então, eu não encontro muitos dados para dizer. Eu encontro dados do geral, incluindo a pecuária com a agricultura orgânica, né, como foi desenvolvendo. Bom, na América Latina, teve aqui nesse primeiro, acho que é isso. Peraí. Acho que é esse. Ai, gente, peraí. Não importa. Esse primeiro gráfico aqui é a evolução. Então, vocês veem que sim teve uma evolução, né, da produção na superfície destinada à produção orgânica na América Latina, né, de 2000 a 2021, tem uma tendência a crescer. Teve acho que uma queda um pouco na época da pandemia, mas depois está retomando. Existe 9,9 milhões de hectares de áreas orgânicas na América Latina e Caribe. Isso são dados de 2021, sendo que a Argentina tem a maior área por causa das pastagens naturais, que muitas delas são certificadas. Tem áreas muito grandes de pastagens naturais, mas os países mais representativos, né, que concentram 88% da produção orgânica na América Latina e no Caribe, Argentina, Uruguai, Brasil e Peru. E aproximadamente 70% dessa área orgânica está composta por pastagens. Que engraçado, né? Não fala tanto de pecuária orgânica específico, mas sim, a gente tem uma área bastante grande em pastagens orgânicas. Quer dizer, tem um potencial muito grande para desenvolver. Claro, tem muito mais limitações que a agricultura, tanto é que todos os produtos que se exportam são agrícolas. Todos. Como orgânicos, né? Vocês sabem que o mercado internacional cada vez mais vai exigir que os produtos que eles importam sejam orgânicos. E aqui se pode ver alguns cultivos, né, que não está incluída a parte animal, mais representativos, e o gráfico mostra que 70% são pastagens, e a maioria na Argentina. E uma parte no Brasil, mas vamos dizer que a maioria está na Argentina. Bom, a única coisa que eu encontrei, o único ponto ligado à pecuária orgânica que eu encontrei nesse informe foi sobre ele mencionou que teve
umas palestras, 6 edições desde 2021, virtuais, sobre o tema bem-estar animal e fitoterapia em pecuária orgânica. Então, e parece que foi bastante sucesso, e o objetivo dessa ação, né, ligada à pecuária orgânica foi para abordar o papel do zootecnista dentro desses temas, né, tanto do bem-estar animal quanto da fitoterapia veterinária, dar a conhecer também para os assistentes, né, as pautas para fazer essa conversão eficiente para uma produção ecológica. Parece que compartilharam estudos de casos da América Latina e também gerar um espaço de intercâmbio e reflexão. Foi o único, vamos dizer, menção que eu vi de um relatório relacionado à pecuária, foi relacionado a essas palestras virtuais. Bom, vamos falar agora da pecuária regenerativa, né? Vamos dizer, outra forma, outro modelo de poder praticar uma pecuária sustentável. Também segue princípios, só que ela não tem uma norma rígida como tem a pecuária orgânica, mas segue princípios muito claros, que a gente vai ver aqui, e que não são nada incompatíveis com a pecuária orgânica, tem muitas coisas bastante similares. Então, acho que assim, o produtor pode trabalhar com essas duas vertentes que vão estar se complementando. Claro que o Savory, que foi a pessoa que vamos dizer, desenvolvido esse conceito da pecuária regenerativa, ele foca bastante no solo, que é também uma prioridade da pecuária orgânica. Então, vamos mencionar rapidamente alguns conceitos, né? Primeiro, o Savory, né? Alan Savory, um biólogo, né? que começou trabalhando na África e, através da observação da manada dos animais selvagens, é que ele foi vendo como eles se comportavam, né, de uma forma super inteligente, né? Nós que domesticamos animais é que fizemos coisas erradas, né? Mas os animais se comportam da forma correta para preservar a passagem, né? E ele começou a usar esses conceitos a partir dessa observação para criar os princípios da pecuária regenerativa. Então, primeiro, imita a natureza. Biomímica, se fala. Baixo ou nulo nível de uso de insumos, parecido. No caso da orgânica, é radical na agricultura. Você não pode usar nada químico. Nada químico. Aqui ele não tem esse radicalismo, mas a tendência é, no final, você já não usar nada, né? Gera renda ao mesmo tempo, aumenta o capital biológico social, e, assim como a agroecologia, a ganaderia regenerativa toma em conta muita parte também social, organizacional. Gera serviços ambientais, que podem ser comercializados no mercado, e gera produtos diferenciados, carne de pastagem, pastoreio, bem-estar animal, são mais resilientes, assim como a pecuária orgânica, às mudanças climáticas, né? E aos preços cambiantes também, que é outro ponto também importante que a gente tem que levar em consideração. Também, assim como a pecuária orgânica toma em conta a cobertura completa do solo, né, com dominância das espécies perenes, aumenta a taxa da infiltração, né, também com sistemas integrados, né, a gente aumenta a taxa da infiltração, diminui a evapotranspiração, mantém a umidade do solo. Para as consequências do câmbio climático, que é o aumento do tempo de seca, é muito importante. Aumenta a biodiversidade, aumenta a produtividade primária, a produção de forragens, e aumenta o carbono do solo pela boa cobertura. E algo que eles têm similares, só que o Savory tomou os ensinamentos do pastoreio rotacional intensivo do Voisin, só que ele desenvolveu ainda um pouquinho mais, né? Então, ele coloca, inclusive, uma ultradensidade dos animais. Algo que ninguém mencionou aqui, que eu sempre fico pensando, os sistemas silvopastoris ou agro-silvopastoris são muito importantes, mas eu acho que muito mais importante é o manejo do rebanho. Porque, se você implementa sistemas silvopastoris e não faz um bom manejo da rotação das pastagens, a gente não vai conseguir recuperar. Então, quer dizer, tem que ser paralelo. E, muito importante, o tempo de descanso. Isso o Savory frisa bem. Tempo de ocupação dos potreiros, usar cercoelétricos, dominar o uso do cercoelétrico, fazer pequenos, né, piquetes e fazer uma rotação rápida de ultradensidade, porque tem várias vantagens, imagino que você já sabe, uniformização do esterco, né, melhor uso das pastagens. Então, eles também enfatizam bastante nisso.
Também mudar a forma de tomar decisões, tendo um pensamento um pouco mais holístico de sistema, promover espécies perenes, a gente já falou, maior diversidade possível, recuperar a fauna e a micro e macrofauna do solo, super importante, porque não adianta ter um solo rico se esses nutrientes não estão disponíveis para a planta, e só vão estar disponíveis para a planta se a gente, né, tem novamente minhocas, escarabarros estercoleiros, não sei, besouros do esterco. Rola bosta, obrigada, ótimo. Rola bosta, tudo isso a gente tem que voltar, né? As bactérias, vírus, fungos, micorrizas, tudo. Isso a gente só vai poder recuperar com sistemas diversos, né? Com várias espécies. Inclusive, ele valoriza muito as plantas indicadoras, né? As plantas invasoras, que mais indicam do que invadem, eu acho. Mas eles valorizam muito. Então, assim, diversificação mesmo, incluso de pastagem, nada de monocultivo. E fazer funcionar com plenitude a bomba de carbono. Bom, aqui algumas... não está muito claro, mas acho que dá para ter uma noção de como é um sistema. Antes do manejo regenerativo, né, do lado esquerdo, e do lado direito, depois do manejo regenerativo, a gente vê uma qualidade de pasto melhor, né, uma melhor produção de biomassa e uma maior cobertura, né, que é muito importante. Aqui também esse gráfico, né, de vamos dizer, uma fazenda, uma propriedade lá da Argentina, que está muito presente no Instagram, gosto muito das postagens dele, que é um El Mate, que faz ganaderia regenerativa. Aqui mostra, né, que a cobertura do solo com cultivos perenes traz uma melhor fertilidade do solo, uma melhor retenção de carbono, conservação do nitrógeno, viabilidade do fósforo, né, que a gente às vezes tem fósforo, mas não está... disponível, né? Retenção do fósforo, e diminui, porque a perda de nutrientes, né? Porque diminui os processos de lixiviação, né? Erosão, e isso seria, né? Através da lixiviação e erosão. Aqui também gostei desse quadrinho, né? Que ele questiona, né? Qual desses modelos que vai sobreviver no futuro, né? Da produção animal. A produção animal tradicional ou convencional, a produção animal industrial e a produção regenerativa, né? Então, em relação ao câmbio climático, a única que vai poder sobreviver mesmo, com o manejo que faz, que se chama manejo holístico, né? Que é o termo que ele usa, é a produção pecuária regenerativa. Em relação à qualidade do produto... A pecuária convencional, inclusive, pode ser que, em algumas situações, pode ter um produto de qualidade, né? Pode ou não. Na produção industrial, que é a intensiva, né? De confinamento, muito difícil, praticamente impossível, e na pecuária regenerativa, com todo o seu processo de manejo, já tem estudos publicados que comentam que é positivo o balanço do ômega 6 em relação, o ômega 3 em relação ao ômega 6, né, que é a carne de pastoreio. Em relação ao bem-estar animal, também o mesmo, que qualidade do produto. A gente, com certeza, tem um melhor bem-estar animal com a prática da pecuária regenerativa, questionável em relação à pecuária tradicional, depende muito de como o produtor faz, e inexistente na pecuária intensiva. Aqui também um resumo, né, das estratégias do manejo holístico da ganaderia regenerativa, gera bem-estar, integra progressivamente a natureza a um sistema ganadeiro, pecuário, implementa desenho de tempos curtos de pastoreio, isso é tão importante, eu acho. Inclusive, a gente está começando uma tese para analisar isso, numa propriedade regenerativa, e descanso, né, apropriado, tempos curtos de pastoreio e mais longos de descanso, conservar a natureza, né, o habitat, consolidar pastagens que eles falam prolíficas, né, o mais diversa possível, porque isso ajuda a eliminar pesticidas, herbicidas, elimina o uso de fungicidas, antiparasitários, também com essa boa rotação, né, quebra o ciclo dos parásitos, e proteger e restaurar também nascentes, pântanos, rios ou quebradas. Então, em geral, é isso. No caso dessa transição, e no caso do uso
dos princípios da pecuária regenerativa, antes de poder cumprir com todas as normas da pecuária orgânica, né, que alguns produtores, vamos dizer, têm dificuldade, você tem a opção de, nesse meio do caminho, conseguir outros selos, que eu acho muito importante, porque vai dando incentivo ao produtor a cada vez querer alcançar uma pecuária orgânica que tem uma norma mais rígida. Então, no meio do caminho, você pode tentar já obter um selo de bem-estar animal. Talvez você não cumpre com uma produção completa de alimento da forma orgânica. Então, você não pode ainda receber o selo orgânico, mas já pode receber o selo do bem-estar se você está cumprindo os requisitos. Né? Outro é selo de pegada de carbono, também já tem no Peru. Se você, de repente, deixou regenerar árvores no seu piquete, né, já tem, né, como comprovar, né, através de um questionário, né, de toda a análise da certificadora, que você já tem uma melhor pegada de carbono? Bem, e também tem outro selo que está começando a pouco ser aplicado no Peru, que é um relacionado a biomassa e bioenergia, que é a questão do uso do compost biobocache, né, todo o reaproveitamento de resíduos. E também tem um selo que também já tem lá, carne ao pastoreio. Se você vende carne que é produzida em pastoreio e não em feedlot, também tem esse selo. E é outro sabor, né? Acho que todo mundo já sabe. Aqui no Brasil não tem problema, é que lá no Peru, muita carne é produzida em feedlot na parte do deserto. Sabe? E tem uma criança intensiva muito grande. Então, eu busco sempre... Aqui no Brasil não tem tanto esse problema, na Argentina talvez também não tanto, porque tem mais áreas de pastoreio. Bom, vamos correr, porque eu tenho pouco tempo. Bom, a gente sabe que o sistema silvopastoreio, vamos dizer, é uma estratégia muito importante. Se você quer ser um produtor orgânico ou regenerativo, você tem que passar pelo sistema silvopastoril, não tem como, você tem que integrar sistemas, e também ajuda, já falaram aqui anteriormente, a romper esse paradigma que a atividade pecuária sempre está ligada ao desmatamento e ao dano aos recursos naturais. Você introduzir sistema silvopastoril ou agro-silvopastoril ajuda nisso. E tem todos os outros benefícios, né? Mitiga os problemas gerados pela mudança climática, tem biodiversidade, aumenta a resiliência, a conservação, fontes, recupera biologicamente o solo e bem-estar animal. Bom, aqui um resumo, né, do que acontece, que eu já falei anteriormente. Aqui também um pouco comparando, né, o sequestro de carbono em diferentes sistemas com o uso de árvores. Outros dados também que comprovam os benefícios dos sistemas pastoris em relação à produção animal. Não sei se está aqui. Bom, esse quadro azul mostra, né, o aumento da produção animal em sistemas com sombra, na parte reprodutiva, e também parâmetros fisiológicos que comprovam o controle do estresse calórico com a presença da sombra das árvores. Depois, com calma, vocês podem revisar, que vai estar disponível. Aqui também falando como o sistema silvopastoril cumpre, né, com a diversidade, a perenidade, a circularidade. Aqui um exemplo que eu acho muito interessante, que está num livro sobre agroecologia da Colômbia, que mostra como poderia ser um sistema silvopastoril com diferentes estratos. Aqui estão as espécies que você pode colocar. E também o papel que cada componente vai cumprir dentro do sistema. É muito interessante. Você vê que aqui tem um mundo de possibilidades, né? Dinamiza ciclo de nutrientes, ajuda a combater pragas, cada um vai cumprindo, a diversidade vai cumprindo, né, todas essas funções agroecológicas importantes. Aqui, a primeira parte era da cobertura do estrato mais baixo, aqui é do estrato intermediário e alto, né? Também cada uma dos componentes arbóreos cumpre uma função, ou é para madeira, ou porque aporta fósforo, né? Porque a presença da micorrizas ajuda que o fósforo esteja um pouco mais disponível, ajuda também como pólen, né? Atrair insetos benéficos, que ajudam no controle de pragas. Bom, aqui também
atividades do manejo agroecológico também é importante, que está dentro da pecuária orgânica, não vou poder... E, bom, experiências no Peru. Vou comentar essa que me parece a mais interessante, que foi a partir do ano passado. A WWF, no Peru, trabalha na região amazônica, capacitando produtores em pecuária regenerativa. Esse trabalho eles começaram em 2019, deu uma paradinha na pandemia e depois regressou. E, a partir dessa experiência, né, aí a capacitação foi em manejo de solos e pastagem, todo baseado nos princípios de Savory, pecuária regenerativa. Reintrodução de árvores nativas, deixando regenerar, eliminar o uso de insumos, a ivermectina, porque aí o Savory é bem radical, porque a ivermectina mata a vida no solo. Então, temos que tirar a ivermectina assim ou assim. Então, dá outras alternativas. Também tem um enfoque social. E, bom, o objetivo deles, que eles já alcançaram com esses produtores capacitados, eles estão capacitando ao redor de 200, mas, assim, já aplicando, já faz uns 4, 5 anos, tem uns 10. Aonde a gente está realizando tese agora. Aumentar a produtividade de uma cabeça de gado por hectare, na pecuária convencional, para 3 cabeças de gado, né? Na regenerativa, diminuir o desmatamento, é outro objetivo que estão alcançando, melhorar também a parte econômica. Então, eles estão atuando na fronteira com o Brasil, em Ampare, na Porto Maldonado, fronteira com Acre, ali que eu estou trabalhando mais, mas eles já estão ampliando o raio de atuação para outras regiões do Peru. Outro ponto importante. Então, dentro dessa ideia, né, desse projeto, eles viram que eles precisavam fazer um acordo com as universidades que trabalhavam nessa região amazônica para começar a desenvolver trabalhos de pesquisa, né, para, vamos dizer, comprovar muitas coisas que eles estavam ensinando para os produtores. Então, e a partir desse contato, eles também começaram a desenvolver um marco de verificação da pecuária tropical sustentável, que eles denominaram assim. Então, eles estão colocando normas também, não rígidas como a da pecuária orgânica, mas também pontos para ficarem claros, porque senão a gente fica muito solto, né? Então, eles também estão desenvolvendo esse marco com a ajuda desse grupo de pesquisadores que eu faço parte. Então, a gente está desenvolvendo esse marco. Vai ter 6 módulos: sistema de gestão, princípios regenerativos, bem-estar, recursos naturais, responsabilidade social e inocuidade alimentar. E vamos colocando os pontos que deve alcançar para cumprir e para que esse produtor seja realmente, vamos dizer, regenerativo, né? Que possa... Aqui algumas publicações da Faculdade de Zootecnia relacionadas ao tema, a maioria sobre sistemas silvopastoris, tem só um sobre performance agroecológica, a maioria, todas quase, são só sobre sistemas silvopastoris, e agora a gente está começando a trabalhar com a WWF, com outros temas relacionados, bem-estar animal, comparando pecuária regenerativa com pecuária convencional, caracterização, por exemplo, apesar que os meninos são zootecnistas, mas eu falo assim, tem que começar com o solo. Vão investigar como é o solo na propriedade regenerativa e como está o solo na propriedade convencional. Não, então, para concluir, né, a gente já, concluindo o manejo da pecuária orgânica e regenerativa é muito importante para restaurar essas passagens degradadas, para ter sistemas mais sustentáveis. E, para recomendação, né, criar grupos de pesquisa, como a doutora Ângela já tem aqui na universidade. Nós temos 2 círculos de investigação criados pelos próprios alunos no tema, que se chama Sostener, que tem a ver com sustentar, né? Só que lá é sustentabilidade. Sostener e SIGAR, que é de ganaderia regenerativa. Realizar mais trabalhos de pesquisa, né? Fomentar espaços de discussão. Buscar propriedades, de repente, demonstrativas aí para poder fazer práticas, né? Importante, também um intercâmbio entre os próprios produtores e realizar pesquisas conjuntas entre a Escola de Veterinária da UFMG e a gente lá no Peru, né? Que seria muito interessante, que eu acho que vamos conseguir. Isso seria tudo. Obrigada e desculpe, foi muito longa, né? Mas vocês podem revisar com calma depois, que vai estar acessível.
Obrigada a todos.